agora nós vamos dar continuidade à questão dos algoritmos, falando das características dos algoritmos. Bom, uma das primeiras características que nós temos que ressaltar é que o algoritmo tem que ser finito, ou seja, ele tem que terminar depois de um número finito de passos. Cada passo de um algoritmo deve ser precisamente definido. Eu já falei isso anteriormente, né? Nós não podemos ter ambiguidades. Então, finitude e definição são duas características importantes de algoritmos. Um algoritmo pode não ter entrada, pode ter 0 entradas ou mais. E ele deve ter pelo menos uma saída. Não pode ser que o algoritmo trabalhou e depois não produziu o resultado. Então o algoritmo tem que produzir um resultado. Em geral ele vai ter entradas, porque senão ele faria sempre a mesma coisa. É possível você fazer um algoritmo para fazer sempre a mesma coisa. E efetividade. Aqui é uma questão interessante, olha. Um algoritmo deve ser efetivo. Isso significa que todas as operações devem ser suficientemente básicas de modo que possam ser, em princípio, executadas com precisão em um tempo finito por um humano usando papel e lápis. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas perguntas que alguns fazem, eu preciso ter um software como o Visualg ou como o Raptor para aprender algoritmos? Não, porque uma das características de algoritmos é a efetividade, ou seja, que você consiga fazer um algoritmo com lápis e papel. Esses softwares simplesmente ajudam a entender, ajudam a compreender como as coisas funcionam, mas você não precisa de computador para fazer algoritmo. Quais são as formas de representação? Bom, a gente pode ter a linguagem natural. Como eu falei para vocês, a linguagem natural ela tem as suas complexidades. Ela é uma linguagem muito rica, então você umas vezes pode estar ironizando, outras vezes você pode estar com uma dúvida genuína, você pode estar satirizando. Existem formas de você falar, às vezes, a mesma coisa com significados diferentes. Então, muitas vezes as pessoas fazem assim, entendeu? Significa que você usou a linguagem natural com duplo sentido. E isso não pode existir na computação. Então, a linguagem natural, ela, por si só, ela causa barreiras, porque a gente tem que simplificar a linguagem de tal forma que a gente não tenha ambiguidades. A gente tem o fluxograma convencional, que é uma representação gráfica que emprega formas geométricas padronizadas para indicar as diversas ações e decisões que devem ser executadas para resolver um problema. Basicamente, é uma representação gráfica. Tem a pseudolinguagem, com pseudocódigo, que emprega uma linguagem intermediária entre a linguagem natural e uma linguagem de programação. Vejam que se você souber fazer o pseudocódigo, vai ficar muito fácil depois de você implementar em uma linguagem de programação. Existe também o diagrama de Nash-Schneidman. Na verdade, vocês vão ver numa outra videoaula que existem como é que as coisas todas estão encadeadas, né? Então, nas formas de especificação de representação de algoritmos, tem essas daqui. Eu destaco lá no outro slide, que também tem os diagramas de Nash-Schneidman, por exemplo, que já estão ultrapassados, mas servem muito bem também para fazer especificação de algoritmo.
Bom, a linguagem natural, por exemplo, você pode pegar uma receita de bolo e coloque numa panela manteiga, farinha e o leite, misture bem, leve a panela ao fogão e cozinhe em fogo médio até engrossar e assim por diante. É uma linguagem natural, você se comunica com tranquilidade e espera que as outras pessoas compreendam, né? Na linguagem pseudocódigo você vai precisar se restringir um pouco. Os fluxogramas, eles utilizam formas geométricas. Então, normalmente um algoritmo começa e termina com esse símbolo. Esse símbolo de losango, ele é utilizado para condições. Então, toda condição, se for uma coisa, faz, se for outra coisa, faz não sei o quê, isso daqui, a gente vai aprender isso daqui. Esses aqui são comandos simples, executados. Aqui é saída, aqui é entrada. Essa aqui deve ser alguma representação que eu coloquei para funções, por exemplo. Enfim, esse daqui é uma representação muito análoga de um cartão perfurado. Então, se vocês procurarem na internet um desenho de cartão perfurado, vocês vão encontrar uma coisa muito semelhante a isso daqui. Tá? Esse aqui imita um papel saindo da impressora. Tá? No Raptor, vocês vão usar alguns desses símbolos e ele fez a adaptação de outros, por exemplo. Então, o de entrada e de saída tem uma representação diferente. Tudo bem. Aqui nós temos um fluxograma convencional bem simples que representa a soma de dois elementos. Então, primeiramente, a gente está no início, vem para fazer uma leitura do elemento A, depois a leitura do elemento B e depois a soma de A mais B e o resultado vai para soma. Aí você escreve o resultado soma e termina o algoritmo. É um algoritmo bem simples e tem muitos conceitos envolvidos aqui que nós vamos abordar em videoaulas específicas. Por exemplo, A e B são variáveis, assim como soma. Esse aqui é um símbolo de adição. Essa daqui é uma expressão aritmética. E esse aqui é um símbolo de atribuição, ou seja, o resultado que está aqui vai ser colocado na variável soma, tá? O que é diferente do igual que vocês costumam utilizar em algumas expressões, às vezes como atribuição, às vezes como comparação. Então, para não ter ambiguidade, o igual aqui não é usado, e sim esse símbolo que representa a atribuição, ou seja, o resultado dessa operação vai para a variável soma. E aí você vai escrever soma. Notem que os elementos A e B, as variáveis A e B, os valores A e B, foram capturados antes de fazer a soma. Isso faz todo sentido, né? Você não tem como somar dois elementos se você não tiver os valores deles. Entretanto, muitas vezes os alunos se confundem e eles colocam a soma antes e depois mandam fazer as leituras. Como eu disse, o bolo não vai funcionar. O pseudocódigo é a forma de representação de algoritmos que é rico em detalhes. Ele se assemelha bastante à forma dos programas escritos, né? De como eles são escritos. E aí ele encontra muita aceitação. Depende da forma como você representa, ele pode ser bem abstrato ou ele pode ser mais próximo da linguagem de programação. Então, existem representações bem abstratas que inclusive não declaram variáveis. Quando você vai fazer uma busca em um conjunto, ele usa o pertence, por exemplo, se esse elemento pertence a esse conjunto, ou seja, fica um negócio bem alto nível. Isso não é errado,
Então, os algoritmos, inclusive na computação mesmo, em artigos científicos, os cientistas usam expressões como essas para que todos compreendam e, obviamente, no nível de programação, aquilo vai ter que ser detalhado e executado. Então, existem algoritmos pseudocódigo em alto nível e existem os pseudocódigos em um nível mais próximo da linguagem de programação. Essa aqui é a forma geral de um algoritmo. Ele tem um nome, ele começa com o algoritmo, tem um nome, declara as variáveis, como eu disse para vocês. Nessa disciplina, nós vamos usar o Visual G, Visualg, e ele prevê a declaração de variáveis. Em outros algoritmos de mais alto nível não existe essa declaração. Também é interessante a gente colocar hipóteses que podem vir antes do algoritmo. Como eu disse para vocês, as hipóteses restringem o campo de ação do algoritmo. E aí ele fica mais objetivo e mais simples. Nós podemos ter subalgoritmos, que nós vamos ver lá no último módulo, que é funções e procedimentos. E vamos ter o início e o fim do algoritmo com o corpo do algoritmo. Então, essa aqui é a estrutura básica. O algoritmo é a palavra que indica o início, né? Tem o nome dele, tem a declaração de variáveis, como eu já expliquei. Depois vocês podem acompanhar os slides e ver com calma. Os subalgoritmos, que são porções bem definidas que executam determinados trechos de código, ou determinados subalgoritmos, vamos falar assim, e o início e fim, que determina o início e o fim de um algoritmo. Um algoritmo será considerado completo se o destinatário conseguir entender os comandos presentes no algoritmo. Se por algum motivo o destinatário não compreender a instrução, então deverá haver um refinamento da solução apresentada. Por exemplo, se eu apresentar um algoritmo bem alto nível para vocês, capture 2 números digitados pelo usuário. Aqui a gente está usando capture, mais para frente vocês vão ver que a gente vai mudar para leia, tá? Mas por enquanto estamos deixando assim porque é pegar do teclado. Então, capturar do teclado, ler, obter esses 2 números. Calcule a média e apresente o resultado na tela. Então, muito provavelmente você vai saber fazer um leia A e um leia B. Agora, como é que você quer calcular a média? É aritmética, ponderada? Como é que vai ser? E apresentar o resultado. Então, aqui eu fico em dúvidas. Eu não sei como é que você vai querer que a média seja calculada. Então, a gente precisa refinar isso daqui. A gente precisa deixar claro para quem for programar depois que o que precisa ser feito é capturar os valores 1 e 2, somá-los, dividir por 2 e jogar o resultado para a média. E aí esse resultado vai ser apresentado na tela do computador. Se a gente for deixar esse algoritmo numa versão muito parecida com a do Visualg, nós vamos declarar as variáveis V1, V2 e média do tipo real. Por quê? Porque a gente pode querer trabalhar com um tipo real. A gente vai ver depois, daqui para um pouquinho mais para frente, o que é uma variável do tipo real. Eu já posso adiantar para vocês que é aquela que tem ponto decimal, de uma forma bem simples e rápida. Então, se a gente estiver trabalhando com notas, por exemplo, de alunos, pode ser 7,5, 8,9. Então, é interessante que sejam do tipo real e não inteiro. Mesmo porque, quando você for somar os 2 números e dividir por 2, né, 7 mais 8 dividido por 2 vai dar 7,5. E se você não tiver a variável média com ponto decimal, ele não vai representar o meio. E nenhum aluno vai gostar de poderia tirar 7,5 e ficar com 7. Né? E notem uma coisa interessante, é que o algoritmo ele está um pouco deslocado para a direita. Isso se chama indentação. O
que é uma forma de deixar claro para quem está lendo que isso aqui faz parte de um bloco. Então, e a gente pode colocar blocos dentro de blocos, ou seja, vocês vão ver que os algoritmos, eles podem vir cada vez mais para dentro, mas facilita a leitura. Esse algoritmo, por exemplo, não tem nenhum comentário. É importante que tenha comentários. E a gente vai ver durante a disciplina como a gente pode comentar. Então, o que é essa variável 1? O que é a variável 2? Por que essa média foi calculada assim? É que esse aqui é um exemplo muito simples, eu estou querendo dar um conceito geral de algoritmos para vocês, então eu não estou poluindo muito, mas é importante que vocês entendam que os algoritmos precisam estar bem documentados. Bom, aqui teve um pequeno erro, acho o maior dentre os 3 números e aqui descobriu o menor. Na verdade seria descobrir o maior. Tanto um problema de achar o maior como achar o menor tem o mesmo desafio. Você vai ter 3 elementos e você vai ter que fazer a descoberta daquele ou maior ou do menor. Então, capturar 3 números via teclado é simples, imagino que vocês saibam fazer já. E apresentar o valor na tela do computador, usar o comando escreva, também vai ser simples. Agora, descobrir o maior ou o menor, esse gera um pouco de desafio. Então, notem que leia o valor A1, leia o valor A2 e o valor V1, V2 e V3, isso daqui é simples. Nós vamos depois melhorar um pouquinho isso, porque ele não está no formato do Visualg, tá? O do Visualg é leia, abre parênteses, V1, fecha parênteses. Mas dá para a gente entender muito bem. E aqui nós estamos com a descoberta ou do maior ou do menor, dependendo do desafio aí. Se o desafio é achar o maior, aqui deveria ser descobrir o maior. Se o desafio é achar o menor, aqui deve ser descobrir o menor. E aí depois apresenta o valor menor na tela do computador. E como é que a gente descobre quem é o menor? Se o V1 for menor que o V2 e o V1 também for menor que o V3, então ele é menor que os dois. Então ele é o menor. Se não for o V1, você pode fazer o teste com o V2. Se o V2 for menor que o V1 e o V2 for menor que o V3, então ele é o menor. E a mesma coisa com o V3. Então, se você fez o teste com os 3 elementos, com certeza em menor vai ter o menor deles, se eles forem todos distintos, né? Claro. Notem que aqui a gente fez uma expressão bem interessante, né? Ela relacionou elementos aqui, ela comparou elementos e fez uma expressão lógica. Nós vamos aprender nas próximas aulas como fazer expressões lógicas. Então, é tudo caminhando para depois vocês aprenderem a estrutura C. Aqui a gente está só dando um tira-gosto para vocês, mas os primeiros algoritmos não vão ser utilizando essa estrutura, tá? E a finalização, escreva o valor menor ou o valor maior na tela. No caso aqui, como a gente fez um menor que o outro e o outro menor que o outro, significa que a gente estava fazendo o desafio do menor e não do maior. Mas a mesma coisa vale, é só trocar os sinais de comparação. Se você quiser usar uma estratégia de deixar para resolver uma parte depois, essa é interessante. Você cria blocos em que você já consegue resolver algumas coisas e depois você vai resolver aquilo que ficou para trás. Ou seja, eu quero achar o menor dados os 3 elementos V1, V2, V3 e eu quero jogar o menor para cá. Isso aqui é com função, tá? Mas ele está dentro de um contexto de refinamento sucessivo. Ou seja, eu começo com peças grandes, com um olhar grande, eu olho
macro e depois eu vou tentando resolver cada pedaço. Então isso aqui também é uma representação bastante interessante. Dúvidas? A gente está avançando nos algoritmos, tem muito conceito que a gente abordou aqui que a gente precisa refinar, e eu espero que vocês me acompanhem nas próximas aulas para esse refinamento, tá bom? Nos vemos em breve.